Aleluia. Oh glória, continue glorificando o único digno de receber glória, honra, força, domínio, majestade, poder. Santo de Israel, amado da nossa alma, desejado das nações, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que para sempre há de ser. Aleluia. Oh aleluia, adore-o, adore-o, adore-o como ele gosta de ser adorado. A glória é dele, diga aleluia, 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 aleluia. Enquanto você vai glorificando, você vai sendo fortalecido. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Vai dando glória, vai dando glória. Aleluia. Rosa de Saron, lírio dos vales, a estrela da manhã, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é digno da nossa disposição, ele é digno da nossa entrega, ele é digno do nosso esforço, ele é digno do nosso sacrifício. Mova-se como uma oferta viva, como um sacrifício vivo de adoração ao teu Senhor nessa noite. Mova-se literalmente, mova-se mexendo-se, mova-se erguendo as mãos, mova-se abrindo a boca, mova-se falando palavras de louvor ao nome dele. Mova-se. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Há um óleo de Deus sendo derramado sobre essa casa. Este óleo está despedaçando julgos. Cadeados de bronze, ferrolhos de ferro estão sendo quebrados nesta noite. Você não veio a um encontro social, você não está numa noite de entretenimento, você não veio reunir-se com Herodes, você está diante do Todo-Poderoso. Oh aleluia, o Altíssimo. Você está diante do... Reaja, reaja, reaja. Eu já disse e repito, a adoração a Deus não é feita por osmose, mas por atitude devocional. Abra a boca, abra a beca, renova, Senhor, o teu povo, levanta os teus vasos, suscita os teus profetas nessa noite, visita na intimidade, debaixo desta atmosfera, Senhor. Nós oramos agora, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. Tu és aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquieta os corações ansiosos, aquieta os corações ansiosos, liberta os oprimidos. A paz que foi ministrada aqui, que excede todo entendimento, torne-se uma realidade. Que haja testemunho essa semana de que sentenças do inferno foram destruídas e decretos divinos foram estabelecidos. Cumpre a tua palavra, cumpre a tua palavra. Nós não te pedimos nada do que tu não nos prometeste. Nós oramos a ti nesta hora, em nome de Jesus, te pedindo apenas: cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra, ligaria o Senhor no céu. Nós ligamos nesta noite renovo, transformação, quebra de algemas, quebra de cativeiro. Toda subordinação dada a outro que não a ti, seja destruído agora. Nós denunciamos não só os ídolos externos, mas os ídolos do coração. Tudo aquilo que tem roubado de nós o tempo de ouvir tua voz, o tempo de nos aprofundarmos diante de ti. Tudo aquilo que tem roubado de nós o tempo da visitação do teu Espírito, tira do nosso meio. Visita essa semana, muda o tempo de qualidade devocional, muda a nossa entrega espiritual. Visita os nossos ouvidos, visita a nossa audição, visita a audição do nosso coração. Eu sinto no meu
de súplica por quebrantamento. Que não haja outro altar, que não haja outro Deus. Que a nossa vida, que a nossa vida, que a nossa casa, que a carga horária dos nossos dias, ah, Senhor, seja para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Espírito de Deus está aqui. Não, acho que você não entendeu. Acho que você pensou que eu falei meu nome. O Espírito de Deus está aqui. Ei! E há uma palavra de Deus para essa noite. Essa palavra é recuperação. Deus está falando aqui diretamente comigo e com muita clareza, irmãos. Algumas coisas eu penso no que vou falar, outras não são programadas por mim dizer. É um comando, é um fluir do Espírito. E eu estou aqui orando com vocês, por nós. E o Espírito Santo está dizendo assim: essa noite eu recupero almas. Eu queria que você fosse profeta nessa noite e olhasse para pelo menos 2 pessoas e dissesse assim: essa noite o Senhor recupera. Essa noite o Senhor recupera. Ele está nos recuperando. Eu sei que não são todos aqui desse tempo, mas eu venho de um tempo, eu não sei se ainda funciona assim na escola, mas quando a gente ia para a escola, você fazia as aulas, então vinham as provas bimestrais ou trimestrais, e aí você precisava ter uma média no final do ano para ser aprovado. E aí quando você não fechava aquela média em cada bimestre, você entrava numa coisa que era muito temida, que era a recuperação. A pessoa perguntava assim: ei, passou direto? Passou direto? Eu sou dessa época. E aí a gente respondia assim: não, fiquei de... Tu é dessa época também. A gente ficava de recuperação. O que era recuperação? Atrasava um pouquinho as nossas férias. Você perdia aí, dependendo da quantidade de provas que você tivesse que fazer, 1 semana no máximo, ou 5 dias das suas férias, porque você precisava fazer a prova de... Só que a prova de recuperação, apesar de não ser a maneira ideal de ser aprovado, ela era um meio de segunda chance para quem não tinha conseguido a média do final do ano. Então você só ficaria reprovado de fato se nessa oportunidade de fazer a recuperação você não fosse aprovado. Então o que acontecia? O que a gente não estudava o ano inteiro, meu irmão, na semana da prova da recuperação, esquece, a gente arrebentava para poder passar. Camila, o que isso tem a ver? É a maneira como o Espírito de Deus está falando comigo nessa noite. Ele está dizendo: você sente que algumas coisas estão atrasadas na sua vida, e eu não vou mentir, de fato algumas estão, mas Deus está dizendo: você não foi aprovado, dá para recuperar. Você não passou direto, mas eu ainda vou. Ei, você nunca vai dar tanto glória a Deus por uma recuperação, né? Aleluia! Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande para falar isso para você. Deus está dizendo: não foi direto como você gostaria. Você não está no nível espiritual que você gostaria. Você ainda não está vivendo a intensidade, a relevância ministerial da unção que Deus te entregou. Você ainda não atingiu o auge dos seus negócios. Você ainda não atingiu o auge do que você queria. Aí você pensa: tem tanta gente na minha frente desfrutando de coisas que eu cheguei antes, e o Senhor está dizendo: pois esse mês tu vai receber, tu vai aprender, e eu vou recuperar tua alma, vou recuperar teu entendimento, eu vou recuperar. Quando alguém perguntar assim nessa semana: já está de férias? Você vai dizer: não, eu estou entrando em recuperação. Ele vai tomar, ele vai pegar. Nada vai se perder daquilo que Deus te entregou.
Deus está recuperando para nós. Em dezembro, eu disse, você vai estar tão à frente de onde você está agora, que alguém vai dizer, ué, em julho, quando eu te vi, tu ainda não estava na média. Aí você vai dizer, que eu recuperei. O Senhor está recuperando. Aonde tua mão não entra, Ele está entrando. Ele vai recuperar. Ele vai recuperar. Ele vai. Deus está falando comigo. Diga para ela que eu sou Boaz. Eu vou recuperar. Eu recupero o tempo perdido. Para você o tempo não dá mais tempo, pois Ele está dizendo, eu fui, eu sou e para sempre eu serei. O tempo está na minha mão. Eu recupero. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça, é tempo de recuperação. Aleluia. Que livramento, hein? Você não vai chegar no final do ano dizendo, você vai chegar no final do ano dizendo, ufa. Eita. Recuperação tem a ver com livramento. Eu disse que recuperação tem a ver com... Enquanto eu ouvia pastor Eduardo ministrar e o Espírito Santo de Deus confirmava a palavra que eu também ministraria nessa noite, o Senhor falava comigo, é noite de livramento. Não está perdido e não vai se perder. Eu vou te livrar. Não sou eu, Camila, não. É que eu estou falando na primeira pessoa no exercício da profecia. Deus está dizendo, eu vou te livrar. Aleluia! Eu vou te livrar. Tem gente aqui que está em situações dizendo, como eu vou me livrar? Porque as circunstâncias da vida dão para a gente porta de entrada, e depois que a gente entra, elas não mostram aonde fica a saída. Estou mentindo, gente? Pedro disse assim para o Senhor Jesus, Senhor, de acordo com o que o Senhor está falando aí sobre a salvação, é impossível ao homem salvar-se. Aí Jesus não diz assim para ele, não é impossível não. Ele diz assim, sim, para vocês é impossível. E Jesus está mandando a real para a gente aqui nessa quarta-feira. A gente está dizendo assim, é impossível sair dessa situação. Aí você pensou que ele ia tomar minha boca e ia dizer, não é impossível. E ele me trouxe aqui para dizer, é impossível. É por isso que você não se livra, mas eu te livro. Eu te livro. O Senhor disse para Pedro, Pedro, aos homens é impossível salvar-se a si mesmo. É por isso que meu pai me mandou, deixa comigo que eu vou fazer isso. Eu salvo, eu livro, eu salvo, eu livro. Eu estou sentindo um gozo do Espírito tão grande. Ele está dizendo, eu salvo, eu livro. Eu te tiro desse vale. Pega comigo a sua Bíblia, Números, capítulo 11. Quem trouxe Bíblia fica de pé, abre a Bíblia comigo. Quem não trouxe, passa a trazer a partir da próxima semana. Irmãos, é um privilégio termos a Bíblia. Existem muitos lugares que ela já não pode mais ser aberta, mas para nós aqui no Brasil é um privilégio. Você sabe que isso não é só um livro, né? Tem muito livro bom, irmão, mas isso não é só um livro, né? Quem já leu O Pequeno Príncipe? Muito bom, é um livro. Mas quando o Hitler começou a desenvolver o seu plano de destruição em massa, ele não mandou queimar O Pequeno Príncipe. Um dos primeiros livros a serem procurados era esse aqui. O que há aqui para fazer com que os homens odeiem tanto? Você está lutando para porte de arma. Pois isso aqui, irmão, esqueça tudo. Isso aqui zero game. Ande com a Bíblia, tenha amor pela Bíblia, honre o livro que o Senhor deixou para nós. Números capítulo 11, quem achou, diga amém. Versículo
4 em diante. Números 11, versículo 4 em diante. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. Pode abaixar só um pouquinho o som para mim, por favor? Só um pouquinho. O populacho que estava no meio deles veio a ter desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar. Os filhos de Israel tornaram a chorar. Preste muita atenção. Eles diziam assim: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Gente, olha isso aqui. Não, eu já fico irada, me guarda, Jesus. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Franze a sobrancelha para o teu irmão e diga assim: de graça? No Egito, de graça? Ei, o que foi? Deserto te deu amnésia? 400 anos de trabalho escravo. 400 anos de trabalho escravo. Era isso que o povo hebreu sofria no deserto. Aí agora, porque ia no Nilo e tinha peixe, era de graça. Já estou irada. Calma que eu vou me irritar mais. Ó, calma. Vamos desesperar com calma. Vem, Big James. Quando tu ouvir um ainda bem que eu vim, tu vem também. Aí veja. Lembremos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito e dos pepinos. Olha a saudade do pepino, irmão. Não, você vai entender. Hoje eu não vou falar muito não, vou falar pouco, mas também vou dar um tiro curto. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos. Quem já comeu pepino aí? Tem gosto de quê, pepino? Como é que sente saudade de um negócio que não tem gosto? Rapaz, pepino serve para umedecer a comida na boca. Olha isso aqui. Mas sabe o que é isso? Processo. O processo. Dos pepinos e dos melões. Olha que lista farta. Dos alhos silvestres e das cebolas. E dos alhos, porque tem o alho silvestre e tem... Quando você não tem muita opção, é isso aqui, ó. Quando você quer voltar para onde Deus te tirou, é isso aqui, ó. Você tem que inventar variedade onde nunca teve, sabor aonde nunca teve gosto. Eu tenho uma irritação, mas amém, é noite de livramento. Tu não volta. É melhor maná do celeiro de Deus do que pepino da mão de Faraó. Quando você chegar em casa, alguém vai perguntar assim: o que tu foi fazer lá? Tu vai dizer: Deus veio me despertar, que para Herodes eu não adoro e para a mão de Faraó eu não volto nunca mais. Mas agora, Jesus, me cobre com teu sangue. Ai, Senhor, me dá força. Mas agora, isso aqui é Israel reclamando, ok, gente? Mas agora estamos definhando. Rapaz. Mas agora estamos definhando. Qual é a versão que está aí no texto aí para vocês? Seca-se. Eu não conhecia essa versão, não. Ela é mais odiosa. Agora, porém, seca-se a nossa alma. O que eles estão dizendo? Estamos em amargura, desnutridos. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Rapaz, não, você brincou agora. Você está brincando comigo. Já quero tirar o blazer, meu sovaco já está pingando. Não brinca assim não, faz não. Olha para o teu irmão com carinho e diz: faz isso não.
Faz isso não, você é povo de Deus, faz isso não. Deus te tirou da escravidão, faz isso não. Tu era cavalo de Satanás, não faz isso não. Faz isso não, faz isso não. Deus te tirou do chiqueiro, não faz isso não. Faz isso não, você era escravo, não faz isso não. Tu desenvolvia na força da chibata, não faz isso não. Tu tinha pensamento, mas não tinha expressão, não faz isso não. Tu tinha raciocínio, mas não tinha opinião, não faz isso não. Tu tinha expressão, mas não tinha liberdade, não faz isso não. Deus te tirou da onde a mão de ninguém podia te tirar. Deus fez por ti o que ninguém podia fazer. Não me vem agora só porque está no processo para chegar na promessa. Porque o deserto é processo, mas Canaã é cumprimento de promessa. E quando Deus te tirou do Egito, Ele não disse vou te deixar no deserto. Ele disse eu vou te introduzir numa terra que mana leite e mel. Então se eu tiver que comer maná no meio do caminho, eu como alegre, eu não como definhando. Eu como agradecendo, eu não como reclamando. Eu como feliz, eu não como murmurando. Porque Deus não só tirou a minha vida do Egito, mas me coloca no deserto para tirar o Egito de mim. Agora estamos definhando. Eu vou ler de novo e você vai dizer assim: mentira. Ok? Quando eu leio isso, por que, Camila? É mentira? É mentira. Isto não confere com a realidade dos fatos. Irmão, vamos aqui para a realidade dos fatos. O que é definhar? Perecer, secar, morrer de fome. Pois Davi disse: fui jovem, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Filho de Deus não mendiga, servo de... Ei, não é porque tu é pobre que não tem dignidade. Porque Eduardo falou aqui de Alphaville, mas eu tenho que mandar real. Tem muito empresário, tem muito dono de empresa e de startup, mas o que tem de faxineira dos bancos, o que tem de gente aqui que vai voltar de ônibus, o que tem de gente aqui que é a menina dando livramento na casa de Naamã, não tá na conversa. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu tenho guardado a tua dignidade, eu tenho guardado o teu nome. Nunca diga que eu estou definhando. Vou falar rasgado como Deus está mandando. Tem muito rico com a alma definhando e muito pobre com a alma transbordando dele. Agora estão definhando? Definhando? Mentira. Mas agora estamos definhando. Mas agora estamos definhando. Mentira. Pode não estar comendo o que queria comer, mas não falta o pão. Mentira. Pode não ter o carro que queria ter, mas não tem falta de recurso para chegar em lugar nenhum. E você sabe que o que garante a nossa chegada num lugar não é o veículo, é a direção. Tem gente agora mesmo que tem o carro, tem combustível e tem carteira, mas não sai da garagem. Agora tem crente hoje aqui, meu irmão, que veio de motoboy, mas chegou. Porque para você chegar onde você precisa, você não depende de todo o recurso que acha que você precisa. Você só precisa de uma direção. Esse povo tem direção. Esse povo não está definhando. Como é que é definhando? Aí vamos lá. Agora vem o desdém. Isso aqui é o que mais me incomoda. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha para mim. Não é pecado comer carne. Camila, tu já está pregando? Toma, como eu estou te segurando no texto, fica em pé até a hora de eu acabar. Ó. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Então presta atenção. Não é pecado querer comer uma carne, uma coisa diferente. Não é pecado não. O desejo podia ser legítimo, e Deus iria atender o povo. Porque Deus é Deus que ouve, compreende as necessidades e a expectativa do seu povo. Só que qual é o problema?
a nossa motivação impedir. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Qual é o problema? O problema não é o que eles querem comer. O problema é que eles desdenham do que tem para pedir o que não tem. Aí você desagrada a Deus. Porque quem foi a mão, qual foi a mão que te trouxe até aqui? Como você pede para a mão que te trouxe até aqui, desdenhando do que ela fez por você até aqui? Fala para mim. Agora tu tá pirado, achando que Deus é Deus de palácio, mas não é Deus de deserto. Deus está dizendo: ora, quando tu comia fubá, eu não estava aqui no apogeu da minha glória não. Eu estava ali recebendo tua oração, comendo fubá contigo. É você que cria essas coisas. É tudo uma questão de tempo. O que isso significa? Que quando o desejo é legítimo, Deus tem prazer em atender. Porque Deus é Deus que cuida do seu povo. Olha o que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão ao meu Pai o que vocês quiserem, e isso será feito, concedido. Agora, por que que tal pedido vai levar eles à morte e não à vida? Porque eles acharam, primeiro, que para ter o que queriam, deveriam motivar Deus, reclamando e desdenhando do que eles tinham. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tu vai te arrebentar todinho se para colocar a mão no que Deus quer e você quer que Ele te dê, você comece a cuspir na mão que te alimentou até aqui. Bendito será o entrar e bendito será o... Irmão, tão importante quanto saber entrar é saber... Feliz é quem sai e soube deixar a porta aberta. Esse povo está querendo entrar na carne sem ser grato pelo maná. Olha o desdém. Eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo: eu não estou gostando da maneira como você tem reclamado. Olha o desdém. Olha o desdém. Olha o desdém. Quem aqui já viu semente de maná em algum lugar, gente? Não tem. Por que não tem? Maná era uma providência tão especial de Deus para o seu povo, que ela não brotava da terra, ela vinha do... E a bandeja que servia ao maná, diz o texto, que era o orvalho que caía à noite. Que comida leve e consistente é essa, cuja bandeja que a serve é o orvalho que desce sobre a terra? Olha para mim aqui, com carinho, estou te falando com carinho. Deus está dizendo: não é pesado, não é como você imaginou, não tem as referências da sua bonança, da referência que você tem de bonança, mas para olhar como você tem sido servido. Andando pelo Brasil, já vou encerrar já, continue de pé. Andando pelo Brasil, todas as vezes que eu chegava em casa, meu esposo sempre perguntava para mim: e aí, te trataram bem? Como foi? E eu sempre dizia: tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. De fato, minha régua para isso não é muito alta, porque eu vim do Egito. Então, eu não tenho um critério muito alto para recepção, adorno, isso e aquilo. Então para mim está tudo bem, irmão. Tomei banho de caneco até 12 anos de idade. Então, minha filha, se o chuveiro pinga, se é gota, se tem água quente gelada para mim, Deus sabe. Não faça isso não, que é para preservar a humildade, senão fica chato. E aí ele sempre perguntando: tudo bem, tudo bem? Camila, sempre que eu pergunto, você diz que está tudo bem. Eu digo: está tudo bem, primeiro por esse ponto. E o segundo ponto: às vezes quando a comida era muito ruim em algum lugar, ou por não ter, ou por alguém não saber cozinhar, ou como dizem alguns cantões aí do nosso país, por não ter uma mistura. O que era uma mistura? Eu tinha uma irmã que trabalhava lá em casa, ela chegava para Eduardo, parecia que estava pedindo coisa errada. Ela dizia: pastor Eduardo, dá um dinheiro aí. Aí ele: para quê? É para comprar uma mistura. Aí ele: que é mistura? Uma carne. Então tinha lugar que às vezes a gente ia, na hora da recepção não tinha uma carne. Mas irmãos,
eu era servida com um carinho tão grande. E aí eu aprendi com meu esposo. Aí ele disse assim: Camila, não é o que a gente come, é como a gente é servido. Rapaz, você pode comer caviar. Fala uma marca de caviar chique aí, fala. Para de fingir que tu agora quer dar uma de tá bom. Rapaz, pode ser salmão, pode ser... É o que? Fala aí. Não sabe. Nunca viu, nem comeu, só ouviu falar, eu sei. Como diz aquele hino. Aqui. Vamos ficar no salmão. Ainda não estou nesse nível. Você pode comer um prato chique, irmão. Camarão que mais parece uma lagosta. Mas se te tratarem de qualquer maneira, desce amargo. Agora, chega na casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem alegria em te receber. Ele pode te dar um pãozinho com ovo na chapa, aleluia. Dourar um queijo, coar um café. Ai, Camila, eu não tomo café, não me irrita. Tá bom, bota um leite, café com leite. Rapaz, é um amor que a gente come e não quer ir embora. É ou não é? Porque não é o que a gente come, é como a gente é. O maná, qual era a bandeja do maná? Orvalho que vinha do céu. Enquanto eles estavam dormindo, porque o texto diz que vinha durante a noite. Então enquanto eles dormiam, Deus estava trabalhando. Quem servia o café da manhã de Israel? Quem serviu o café da manhã de Israel? Imagina isso. Começaram a desdenhar. Vem comigo. Agora estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo se espalhava para coê-lo em moinhos, moía, ou num pilão o pisava, cozia-o em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Faz assim pro teu irmão. Não consegue fazer. Tu não tem saliva o suficiente para isso, eu estou vendo daqui. O que o texto está dizendo? Era bom. Sabe como você tipifica o azeite? Como aquilo que amacia a sua língua. Então o maná tinha consistência, era leve, saboroso e macio. Mas agora tudo que temos é este maná. Você vai sentar dizendo assim: obrigada pelo maná, Senhor. Pode sentar. Vai agradecendo: obrigada pelo maná, Senhor. Senta para comer, senta. Obrigada pelo maná. Obrigada pelo maná. Porque às vezes a porta de emprego está fechada, mas não falta o maná. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que é isso? É a providência. A providência de Deus não vem com 30 dias de antecedência, não. Ela vem no dia. Por quê? Porque a providência é fresca. É fresca. É você que é ansioso, querendo guardar comida em conserva. Deus está dizendo: tu tem reclamado do que eu tenho feito e da maneira como eu tenho te sustentado, porque tu gosta de conserva, tu gosta de conta gorda, tu gosta de investimento de 30 dias. E Deus está dizendo: é por isso que tu come e não sente mais gosto. É por isso que tu come e tem, mas a alegria falta. E por que falta? Porque o frescor do Deus que te sustenta se ausentou da tua vida por causa do desdém com que você tem desdenhado aquilo que Ele tem feito até aqui. E Deus está dizendo: é noite de conserto. Para eu promover livramento, eu quero de ti conserto. Eu não quero reclamação, eu não quero murmuração, eu quero gratidão. Assim diz o Senhor a mim, assim diz o Senhor àqueles que têm ouvido para ouvir a sua voz. Tua vida está pesada por causa da ingratidão. Você se arrasta para levantar da cama e começar o teu dia, porque tu já levanta reclamando da demanda. Você reclama do carro. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que o problema da tua vida é a vitória que alguém queria ter.
Esse povo começou a desdenhar do maná e isso deixou Deus irado. Completa para mim, por favor. Isso deixou Deus irado. Vem comigo, isso deixou Deus. E Deus já estava irado antes. Por quê? Porque a narrativa do início do capítulo 11, a gente não leu, em casa medita. Logo no início do capítulo 11, havia um fogo já sido aceso, chamado Taberá. Qual era o nome do fogo? Esse fogo era o fogo da ira de Deus. E por que Deus estava irado? Deus estava irado porque Israel não parava de se queixar. Israel não parava de reclamar. Israel não parava de murmurar. E isso estava deixando Deus irado. Aí o povo reclama. Não para de reclamar. E você reclama. E quer dizer assim: ah, Deus entende, Deus conhece o meu coração. E Deus está dizendo: conheço o teu coração, mas trabalho com as palavras da tua boca. Reclama, o povo não parava de reclamar. O Senhor se manifestou com fogo. Fogo para consumir. Não era fogo para chamar, não era fogo para purificar, era fogo para consumir. Aonde o fogo dele passasse, ele ia consumir. Acendeu Taberá, fogo da ira de Deus. Aí o povo ficou apavorado, e com medo foi lá e disse: Moisés, ora por nós ao Senhor, para que aplaque a ira dele. Estou parafraseando para a gente concluir aqui. E aí o texto diz que Moisés orou ao Senhor, e orando ao Senhor, o Senhor apagou a ira do fogo, ou apagou o fogo da sua ira, queria consumi-los. Esse episódio mal tinha acabado, tanto é que está no mesmo capítulo. E aí o texto abre a narrativa onde nós lemos dizendo assim, ó: e tornou Israel a reclamar. Deus está dizendo: se tu soubesse como eu tenho tido misericórdia de ti nesses dias, como o meu fogo, como o meu Taberá já se acendeu, mas eu vivo usando o extintor da intercessão. Hoje mesmo, se tu não vem para esse culto, que livramentaço. Quem entende o livramento vai gritar: ainda bem que eu vim, Jesus. Aí o que acontece? Eu disse que Deus está disposto sim a atender nossas expectativas. No último culto ouça que nós tivemos aqui, nós dizemos que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então a expectativa correta move a mão de Deus em nosso benefício. Isso é o favor do Senhor. Quem ainda está aqui, diga amém. Então o problema não era eles quererem comer outra coisa. O problema são dois. O primeiro eu já falei, só vou falar mais um. Qual foi o primeiro problema? O primeiro problema foi a motivação, a maneira como eles pediram. Porque a gente tem essa mania de achar que para alcançar o que a gente quer tem que ficar reclamando do que a gente tem, como se isso legitimasse a mudança, a troca, o avanço. E Deus está dizendo: isso não legitima nada, isso atrasa, isso me irrita, você está me deixando irado. Porque a mão que vai te levar lá na frente é a mão que te trouxe até aqui. Então você não tem que reclamar. Mesmo não tendo o que você quer, a sua boca precisa manifestar palavras de gratidão. Então esse é o primeiro motivo. O segundo, e eu encerro nesse único tópico, porque 11 horas da noite tu não vai embora nunca mais. Tá crente a beça. Ó, qual é o segundo motivo? O segundo motivo é o que eu disse, pincelei lá na frente. O desejo não era legítimo. Por que a gente afirma que o desejo não era legítimo? Porque você vai ver a motivação, o nascedouro do desejo. Como é que o desejo de comer carne nasceu em meio à providência do maná? O texto diz que o populacho, quem é o populacho? O povo de Israel? Não, os agregados que na retirada do Egito foram junto com Israel para a tomada da terra de Canaã, peregrinando no deserto. Esse povo acreditou que Deus era Deus, que ia cumprir promessa. Então esse povo veio junto, mas eles ainda assim são estrangeiros. Então quem é o populacho? O populacho é o bando no meio do povo. Vou te perguntar para ver se você está entendendo. Quem é o populacho? O bando no meio. De novo, quem é o populacho? Ele não é povo, ele é bando. Está no meio, mas não é. Anda com a gente, mas não está junto. Está no mesmo propósito, não. Tanto é que eles entendem a maneira como o desejo deles é suprido. Porque Deus é Deus de Israel. Quer ver, ó? Deus é Deus de... Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo fala com Moisés, Moisés fala com Deus. Quando Deus quer abençoar o povo, Deus fala com Moisés. Quando o povo quer ser abençoado por Deus, Deus fala, Moisés... O povo fala com Moisés, Moisés fala com Deus. O circuito é esse. Ou Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, ou o povo fala com Moisés e Moisés fala com Deus. O circuito é esse, não tem outro.
Quem está me ouvindo, diga amém. Então esse bando que está no meio do povo sabe que não pode falar diretamente com Deus e nem diretamente com Moisés, porque eles têm desejo, mas não têm autoridade para pedir. Tem desejo, mas não tem abertura para pedir, porque o bando no meio do povo não faz escolha. O bando no meio do povo tem que aceitar as escolhas que foram feitas, porque eles não foram convidados, eles vieram porque quiseram. Carona tem que se comportar dentro do carro. Quem está entendendo, diga amém. Então é basicamente isso, e eu não vou pincelar, estou falando rasgado porque vamos jogar limpo. Agora, quando esse povo percebe isso, eles sabem, autoridade para pedir eu não tenho, mas eu tenho condições de influenciar. E esse é meu único medo quando eu vejo o bando no meio do povo, porque o bando não tem autoridade para requerer, o bando não tem autoridade para tomar, o bando não tem autonomia nem mesmo para pedir, mas o bando tem poder de influência mesmo sendo um grupo menor. E aí o que eles vão fazer? Vão incutir em Israel o desejo da carne. Você vê claramente no texto, Israel nem estava pensando nisso. Então o nascedouro do desejo, a manifestação da vontade de comer carne, não veio de Israel, veio do populacho. Então eu vou te perguntar para ver se você está entendendo. Quem desejou primeiro comer a carne? Diga, o bando ou o populacho? Vamos lá. Quem desejou a carne? O bando. Quem desejou a carne? Quem estava de fato e de verdade com muita saudade do Egito? Enquanto tua libertação não for completa, você não pode deixar o bando abrir a boca, porque senão o bando te influencia. E eles começaram a influenciar Israel. Israel ouve aquilo e o texto diz: e tornaram a chorar. Então nós estamos vendo que o bando exerce um poder de influência muito grande sobre Israel. E Israel torna a chorar. Aí Israel pega o desejo que originalmente era deles e, influenciado pelo desejo deles, vai chorar essas lágrimas diante de Moisés, para que Moisés interceda para Deus. Camila, o que Deus está falando com a gente? Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: revise as suas frustrações, porque boa parte das suas lágrimas nem são suas. É a expectativa que alguém colocou sobre você transbordando sobre os teus olhos. Existem aí você diz: eu estou pesado, eu estou sobrecarregada, eu estou me sentindo pesado fazendo a obra de Deus. Obra de Deus não sobrecarrega ninguém. Normalmente quando estamos sobrecarregados, não estamos na expectativa de atender o que Deus quis, mas estamos pressionados em atender a expectativa das pessoas, para sermos aprovados por elas, amados por elas, aplaudidos por elas. Por que Israel está chorando? Porque quer agradar o bando. Por que Israel está irando Deus? Porque quer ser popular no meio do bando, influenciado pelo bando, cativado pelo bando, motivado pelo bando. Aí começa a chorar, Deus acende fogo de sua ira, Deus fica irado de novo. Gente, com todo carinho, mas Deus está falando com a gente nessa noite. Revise suas lágrimas. Tem gente que está fazendo o desejo deles transbordar pelos seus olhos, porque tem gente que não tem acesso ao Deus que a gente tem. Não porque Deus é inacessível, mas porque eles não obedecem os critérios pelos quais Deus ouve as nossas orações. Camila, Deus ouve todas as orações? Sem dúvida, mas me responda com inteligência: Ele atende todas as orações? Não atende. Então o que muitas vezes a sociedade faz? Emprega sobre nós a pressão do que ela quer viver, mas não tem capacidade de construir. E ela deposita isso sobre teus joelhos, deposita isso sobre as tuas costas, deposita isso sobre os teus sentimentos. E aí no final do ano você está com o nível de burnout fritando e não está entendendo por quê? Porque é crente, é homem de Deus, é mulher de oração, tem buscado ao Senhor. Aí você diz: Deus, não é possível, eu estou sendo consumido mesmo sendo crente. E o Senhor está dizendo: esse consumo não tem nada a ver comigo. É o nível da tua entrega que é voraz, porque de um tempo para cá você tem buscado atender os desejos do povo e não o meu. Meu jugo é leve, meu fardo é suave.
Está pesado porque estamos transbordando nos nossos olhos os desejos de outras pessoas, influenciados por outras pessoas. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: vou fazer a limpa, vou passar a peneira na tua alma. Eu vou passar a peneira na tua alma. E você, irmão, eu não estou dizendo que crente não chora, mas se é para chorar, que seja por uma lágrima legítima, que seja por um desejo divino, que seja por algo que Deus plantou no nosso coração, e não por uma erva daninha que tem sido semeada pela pressão da sociedade. Você não é um algoritmo social, você não é um robozinho, você não é uma bolha. Tem gente usando a tela da tua vida para fazer a pintura que quer fazer. Deus está dizendo: o autor da tua história sou eu. Devolve a caneta para minha mão e deixa eu escrever, deixa eu pintar essa tela branca. O arquiteto do universo tem uma história linda, mas o pincel está na mão do Instagram. Só posta o que o povo quer ver, porque tem que ser curtido, tem que ser seguido, tem que ser amado, tem que ser aplaudido. E Deus está dizendo: tu não está percebendo que essa pressão está te esmagando? Você não está percebendo que esse desejo de ser amado é que está definhando a tua alma? Não sou eu que definho a tua alma, é a tua necessidade de ser legal com todo mundo que está acabando com você. Te liberta dessa algema, te liberta dessa cadeia e volte a chorar pelos desejos originais que você tinha quando eu te conheci. Assim diz o Senhor. Lembra quando tu chorava na minha presença dizendo: Deus, eu não quero pecar contra ti, passe em revista, me dá um coração humilde. Lembra quando você chorava pelos teus pecados? Não era bonito, mas era legítimo. Agora você chora pelos desejos dos outros. Tem que conquistar as casas dos outros, os carros dos outros, o status social dos outros. Aí fica aqui, ó, comparando a vida. E Deus está dizendo: enquanto isso, eu tenho te sustentado. É nessa comparação, é nessa pressão que a saudade do Egito começa a aparecer. Vou falar como Deus me disse. Eu não tenho gostado dessas conversas que você anda tendo, demonstrando que era mais legal quando você era no mundo. Você fala de um culto desmotivado, mas fala de aventuras no Egito com um sorriso na boca. Por não ter perdido completamente o temor, você não diz lá era melhor, mas de acordo com a narrativa que você tem construído, é assim que está no teu coração. Lá eu tinha amigo. Ah, irmão, eu não sei botar flor aonde Deus mandou eu colocar terra. Bonito, legal. Os amigos eram mais legais. Os amigos eram legais nada, era uma cambada de bajulador que não confrontava teu pecado, porque não estava nem aí para onde a tua alma ia perecer. Você chama de aliança, pois foi Deus que teve que te tirar de lá, porque era tudo algema travestida de aliança. Eu não estou dizendo que quem não professa a nossa fé não presta, não é isso que eu estou dizendo, não. Só que a verdade é que a conduta de uma vida pecaminosa, e é isso que eu me refiro quando eu digo mundo e pessoas do mundo, eu estou falando do mundo que jaz no maligno e não das pessoas vulneráveis a ele. É disso que eu estou falando. E dentro dessa realidade, você só quer se lembrar porque está no processo daquilo que era bom. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: lembra tudo. Lembra só do pepino não, lembra da chibatada que tu tomava quando não ia trabalhar. Remalacachô. Ah não, porque eu me divertia beça, divertia nada. Era uma droga em cima da outra. No outro dia você nem lembrava o que tinha te acontecido. Tu te lembra agora no processo dos momentos de festa com amigos, mas te lembra quando tu te mutilava todinha com aquela gilete e tinha que sair debaixo de um calor de 40 graus, com a blusa até aqui, ó, para que ninguém visse que do lado de fora era sorriso, mas do lado de dentro era sangue. Deus está dizendo: quer lembrar do Egito? Então não lembra só do peixe não, lembra de tudo. Lembra do chicote, lembra da subordinação a Faraó, lembra de como ele te humilhava, lembra de como você tomava remédio para dormir e não dormia.
Lembra das traições, lembra das dores, lembra de como você era cativa, de como você... Lembra? Não, porque quando eu não tinha esse negócio de não ter vida santa, menina, eu era sustentada por um cara. Era sustentado por um cara que não podia tirar uma foto contigo, porque ele te dava dinheiro, mas não te dava dignidade. Amante não tem lugar de honra. Mas quando tu vieste mesmo no teu pecado, o Senhor disse: eu não sou como ele, vou botar um anel no teu dedo e vou te fazer noiva minha, amada minha. Aí agora, porque não tem carne, tá com saudade de pepino? Aí porque ele era maravilhoso. Pois eu estou aqui para dizer: era pepino, era cebola, era alho, era tempero. Isso nem é comida, é tempero. Pepino! Vou usar isso aqui como gatilho para tu nunca mais esquecer dessa noite. Quando tu lembrar daquele cara que te dava prazer carnal, mas te socava na parede, quando tu pensar ele era meu amor, o Espírito de Deus vai gritar: pepino! Não tinha gosto de nada, só preenchia um vazio e não deixava sabor nenhum. Cebola! Porque quando eu não servia a Deus, quando eu não pertencia à igreja, minha vida financeira era muito melhor e muito insegura. Deus travou muita bala em pente de arma só porque tu te converteu. Porque o fruto do teu suborno não te colocaria numa mansão, ia te botar debaixo da terra. E camanto rebola. Agora vamos comparar? De fato, no Egito tinha peixe, mas sabe o que não tinha? Camille, por que eu estou sentindo saudade do Egito? Porque você só está focando no que você não tinha que estar olhando para o que você. Porque o Egito tem o que você não tem, mas também o que você tem. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Olha para o teu irmão e diz assim: no Egito tem. No Egito tem. Diga: mas aqui. Diga aqui: eu também tenho o que no Egito não tem. Agora vamos lá, o que tem no Egito? Peixe. Peixe eu encontro quando encontrar rio. Em qualquer lugar tem. Pode não ter agora, mas tem. Pepino eu encontro aonde eu plantar. Pepino tem, em qualquer lugar tem. Agora maná só tem aonde Deus tem. Maná só tem aonde tem Deus. Mas o que é que tem? Deixa eu ver o que é que tem. Água tem em qualquer fonte, mas água brotando da rocha só tem aonde Deus tem. Aonde Deus tem é que tem. E a água que Deus faz jorrar é melhor do que qualquer água. A comida que Deus dá é melhor do que qualquer comida. Porque não é o que eu como, é como eu sou servido. Quem tem Deus servindo não tem falta de peixe. Deixa eu ver se mais alguma coisa te anima pra tu dar um salto dessa cadeira do lado de cá. Sabe o que mais tem? No Egito é cabana, mas no deserto é coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. No Egito não tem Deus, mas no deserto Ele prepara rios, Ele faz o azeite jorrar da dura pedra. Camila, mas lá era de graça. Primeiro que não era de graça, que tu era escravo. Mas vamos lá, quer bater? Lá era de graça. Então você vai dizer assim pro teu irmão, ó: no passado era de graça, e agora é pela graça. É tudo graça. Eu não mereço o que eu tenho, mas eu tenho porque é pela graça. Quem pode celebrar ao Deus que nos tirou do Egito? Quem pode remover do coração o Deus que não quer a gente sentindo saudade do Egito? Deus não quer você falando do Egito, Deus quer você falando de Canaã. Pega a mão de alguém aí agora e diga: não fale do passado, fale do futuro. Vambora pra Canaã. É peixe, é maná hoje, mas é uva que 2 homens precisam carregar amanhã. Eu não vou reclamar porque eu tô indo pra Canaã. Eu não vou reclamar
Eu vou agradecer. Aleluia! Ainda bem que eu vi, Jesus. Aquele lugar, naquele dia Deus disse assim, ó: ah, vocês querem carne? Deus não falou esse português horroroso não. Vocês querem carne? Pois Moisés, eu vou dar tanta carne para esse povo hoje que vai sair pelo nariz. Irmão, é melhor o não de Deus. Eu vou te dar um conselho que tu leva para a tua vida, tá bom? Quando Deus te der um não, não cave um sim. Deus não é como a gente que muda de opinião. Presta atenção que eu vou te explicar. Quer receber alguma coisa e você ainda não recebeu, continue pedindo a Deus. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então pede. Você quer e ainda não recebeu, continue pedindo. Peça a Deus. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Agora, pediu e Deus disse não. Não cave um sim. Ah, porque eu quero. Já dizia o sábio: há caminhos ao homem que parece que são bons, mas o final dele é a morte. O Deus do futuro conhece o seu passado, sabe fazer a tua rota e vai te colocar num lugar muito melhor. Então não entre numa queda de braço com Deus. Eu vou repetir porque, irmão, essa é a senha do livramento nessa noite. Pediu e Deus disse não. Não cave um sim. Deus não muda de opinião como a gente. Quando Ele diz não, é não. Mas o povo ficou querendo, não ficou? Vai sair pelo nariz. Aí Deus manda cordonizes, aves, que voavam a um côvado de distância do chão. Um côvado e um pouquinho, aproximadamente 1,60 m mais ou menos. Até eu pegava, sem salto. O que isso significa? Que toda aquela carne estava ao alcance das mãos de todo o povo quando veio no vento. O que isso mostra pra gente? Que não é porque está acessível que significa que a gente tem que pegar. Quando o Senhor colocou lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, ora, se o homem e a mulher não podiam comer aquilo, por que Ele deixou lá? É uma coisa para você pensar. Não era mais fácil ter tirado? Só que Deus não tem filhos irracionais. Deus não tem filhos movidos por desejos instintivos. Você não é cachorro. Não, gente, eu tenho que falar, é choque de realidade, porque essa palavra pode livrar não só tua alma, mas teu corpo também. Se não é bicho, você é gente. Sabe como se chamou o nome do lugar onde as carnes das aves saíram pelos narizes e eles morreram? Kibrote Tavá, que significa vale dos desejos, porque ali o povo desejou, comeu e morreu. Que Deus nos livre dessa desgraça de desejar o que já Deus disse não, e no final isso nos levar à morte. Eu quero te convidar a renunciar a um desejo hoje aqui. Desejo que é seu. Que desejo que é seu e que é meu? Ninguém vai pegar ele, irmão. Ele tem uma vida, uma saúde que a senhora não tem mais. Vai lá, só porque correu para tu. Se ele corre de tu, não pegava mais. Coisa linda. Deixai vir a mim os pequeninos. Para de lutar com aquilo que Deus já disse não. Irmão, se Deus falou não namora, não namora. Se Ele disse não casa, não casa. É um príncipe, rapaz. Ou ele vai ser príncipe de outra pessoa, ou vai virar cavalo. Deus quer te livrar de alguma coisa. Se Deus disse não, não cave um sim, para que você não sucumba aos teus próprios desejos. Confia, o Senhor tem um caminho melhor para você. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e bota a mão no teu coração. Súplica e intercessão. Não abra os olhos. Não abra os olhos. Comece a orar. Se te catucarem, não responda. Não responda. Ore, é você e Deus agora. Passe em revista. Comece a orar. Comece a orar. Passe em revista os meus desejos, Senhor. Passe em revista tudo que está em mim
que é insistência, que é vaidade, que é ego, que o Senhor não aprova, remove. Eu não quero trabalhar por isso em julho, eu não quero realizar isso em agosto, eu não quero viver isso em setembro. Se isso é meu e tu não aprova, se tu queres me dar um não, me dá também capacidade de obediência, porque tu não me trouxeste até aqui para morrer, tu não me trouxeste aqui para morrer. Eu quero vida, eu não quero morrer no meio do caminho por causa de um desejo. Eu quero chegar em Canaã por causa da tua vontade e não do meu querer. Até o Filho de Deus deixou claro dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, faça a oração de Jesus aí, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, até porque os teus pensamentos são infinitamente mais altos, os teus caminhos são melhores, os teus propósitos são maiores. Remove nessa noite do nosso coração toda rebeldia, espírito de rebelião, saia desse coração, que toda carne, toda alma, todo pensamento, todo desejo seja agora subordinado à vontade de Deus, e não do desejo dos homens, e não do instinto da minha natureza carnal, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Quem concorda, diga. Hoje eu não vou contar até 3. Se tiver alguém aqui, libere os corredores, libere a lateral, por favor. Camila, enquanto você pregava, essa mensagem foi para mim. Eu tenho vivido dias onde eu tenho sido tentada pelo Egito, mas hoje Deus usou ambas palavras para abrirem os meus olhos, e eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero fazer um concerto com Deus, quero fazer uma aliança com Deus, quero me apegar ao altar, quero reafirmar meu compromisso com o Senhor. Se você está afastado, distante, você vai sair do teu lugar corajosamente e vai vir para cá agora. Camila, é agora? É agora. Hoje eu não vou te impulsionar, hoje é a palavra pela palavra dentro de você. Camila, foi para mim, é comigo. É comigo, tenha coragem. Isso, tenha coragem. Irmãos, demônio a gente repreende, mas controle de desejo é disciplina. É você que tem que decidir. Tome essa decisão hoje. Camila, enquanto você pregava, no meu espírito eu discernia que eu estava nessa situação, prestes a reclamar, prestes a não entender o que me trouxe até aqui e a desejar o que eu renunciei lá atrás. E hoje eu vou me apegar ao altar, eu vou me apegar a essa palavra, eu vou me consertar com Deus, eu vou reafirmar a minha aliança com o Senhor. Se a tua alma grita por isso agora, venha. Não deixe ela definhando, não deixe ela definhando. Vem agora, vem agora, vem agora. Não espere mais, venha agora. Vem agora. Estela, eu sei que você tem já um programa, mas sabe o que está na minha cabeça o tempo todo? A tua voz quando tu canta: o meu caminho é melhor que o teu. Sabe? Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você não consegue ver? Eu penso mais alto do que você, não é assim? Deus está dizendo isso. Paulo disse assim, ó: ofereçam para Deus um culto racional. Quando você chegar em casa hoje e alguém perguntar: e aí, foi espiritual? Você vai dizer: mano, foi racional do começo até o fim. Eu tive que tomar decisões hoje. É isso. Estenda a mão em direção ao altar. Tem mais alguém para vir? Porque nós não vamos orar por quem ficou, nós só vamos orar por quem decidiu. Ah, Camila, eu vou ficar no meu lugar porque Deus sabe, mas não concorda. Não foi eu que falei, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então isso aí, coragem, venha. Isso, venha. Nós vamos orar. Estela vai cantar essa canção. Quando ela terminar, nós vamos aplaudir e receber essas pessoas. Não vão embora depois da oração.
recebam uma ministração de Deus através desse louvor que ela vai cantar. Deus vai continuar falando com vocês aqui na frente. Não tenham pressa. Quem está aqui na frente não tenha pressa. Essa atitude de vocês está mudando anos da vida de vocês. Deus está recuperando coisas que vocês já tinham dado como perdidas, a começar pela alma de vocês. Feche os olhos. Igreja, levante a mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada alma, cada vida que aqui no teu altar e em casa agora, na internet, decide consertar, decide fazer uma aliança, quem sabe pela primeira vez. São pessoas que não vão morrer no vale dos desejos. São pessoas que vão sair daqui nessa noite dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo desejo que não foi plantado pelo Senhor seja removido, expurgado, disciplinado, amarrado, subordinado, e todo plano, toda vontade do Senhor para a vida dele se cumpra. Perdoa os seus pecados, recebe o propósito, a reconciliação, reafirma a inscrição dos seus nomes no livro da vida. Glorifica o teu nome, dá vitória ao teu povo, salvando, libertando e curando o completo processo. Sustenta eles com teu maná nesse deserto e glorifica o teu nome em nome de Jesus. Quem concorda, diga.